Olá pessoal, o videocast Ônibus Minha Paixão. Hoje aqui na Expresso Guanabara para entrevistar o geógrafo, administrador, CEO da Expresso Guanabara e presidente da Abrat, o senhor Paulo Porto. Satisfação imensa estar entrevistando aqui. Peço que vocês deixem o like, comentem, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações. E principalmente, não esqueçam de compartilhar com amigos e familiares. Paulo, iniciando aqui o nosso bate-papo, a minha pergunta é: como foi o início das operações da Expresso Guanabara? Então, o prazer é todo meu aqui, Roger, de participar aqui do videocast. O nosso início, no início da década de 90, o Grupo Guanabara, que já atuava no setor de transporte de passageiros urbano, com predominância no Rio de Janeiro, enxergou uma grande oportunidade aqui no Nordeste de investir no transporte rodoviário de passageiros, numa região que estava mais carente, dessa atividade, com um pensamento de inovação e trazer para o Nordeste um transporte de qualidade, inovador. Daí surgiu, na aquisição dessas concessões da Expresso de Luxo, que era a empresa tradicional, já operadora dessas linhas, surgiu a Expresso Guanabara, na aquisição dessas concessões das linhas federais autorizadas pelo Ministério do Transporte. Na época, esse era o modelo jurídico, você adquiria as concessões, e com a anuência do Ministério do Transporte. Então, a Expresso Guanabara surge nesse momento, inclusive a marca vem muito dessa questão da Expresso de Luxo, por isso Expresso Guanabara, com um conceito de inovação. Era uma operação bem tradicional, ligando aqui as principais cidades do Nordeste, capitais e algumas cidades importantes, porém pequena, com 400 mil quilômetros por mês era o início da nossa operação. 40 ônibus eram suficientes a fazer essa operação. Para você ter dimensão, hoje a gente roda em torno de 7 a 8 milhões de quilômetros com 450 a 500 ônibus mensal, para ter a dimensão do crescimento desses 33 anos que nós estamos fazendo. Então, daí surgiu toda a história da Expresso Guanabara, a partir de 1992, quando começamos a operação, e eu tive o privilégio, o prazer, a alegria de ser convidado a participar desse projeto pelos acionistas do Grupo Guanabara. Iniciamos do seu primeiro dia, inclusive na montagem da primeira garagem improvisada, onde era na Sargento Hermínio, que era um supermercado, fizemos as adaptações. A empresa de transporte, ela tem essa característica, ela não fecha para abrir, ela sempre continua e continua operando. Então, a transição de uma empresa para outra é uma transição que é feita em movimento, com muita dedicação, com muita simultaneidade, e para colocar esses carros na rua, e foi isso que aconteceu, assim, foi uma lembrança muito interessante, um momento muito interessante da história da Expresso Guanabara. Paulo, por que do nome Expresso Guanabara para uma empresa que estava nascendo no Nordeste? Pois é, não foi possível adquirir a marca Expresso de Luxo, que já era uma marca consolidada do transporte rodoviário de passageiros, não só aqui no Nordeste, como no Brasil, admirada. Porém, essa empresa continuou operando o seu setor de cargas e não vendeu o nome. Tínhamos que criar uma nova marca. Então, Guanabara já era uma marca consagrada do grupo, do Rio de Janeiro, registrada, facilitava, e linkamos no início da marca com o Expresso em função da Expresso de Luxo. Então, Expresso Guanabara para ter algo a linkar com o Expresso de Luxo. A primeira campanha, a primeira criação para nós fixarmos as marcas, brincava com o Expresso de Luxo e Expresso Guanabara desse jeito. Então, Expresso Guanabara, agora realmente um Expresso de Luxo. E depois nós fomos adaptando e deixamos de usar o Expresso em algum momento no carro, hoje é só Guanabara, que é o tempo que a marca vai se consolidando. Mas o que é principal, desde o início, era a preocupação de criar uma marca vinculada à realidade de um transporte diferenciado, inovador e singular. Tínhamos que criar singularidades para entrar no mercado onde tinham diversas empresas assim, históricas, dos pioneiros tradicionais, muito forte, de marcas muito fortes.
e consolidadas como Itapemirim, como Cometa, São Geraldo, Gontijo e outras que, né, assim, que fazem parte da história do nosso transporte rodoviário. Então, eu acredito que a gente conseguiu ocupar o nosso espaço, né, com essa visão, com essa cultura da singularidade. Paulo, e você fala muito em singularidades. Quais são essas singularidades? No sentido de criarmos singularidades e inovação para podermos se estabelecer num mercado extremamente competitivo e com marcas fortes, né? Então, iniciamos trazendo para o Nordeste, lá da frota do Rio de Janeiro, ônibus com ar-condicionado. E colocamos para operar nas linhas regulares, mesmo nos horários convencionais, o equipamento com ar-condicionado sem cobrar nenhum centavo a mais, pelo serviço diferenciado, né, para caracterizar que nós estávamos entrando com inovação, com novidade, né? E foi um sucesso absoluto, a primeira empresa a operar em todos os seus horários com ar-condicionado regulares, nas linhas regulares, foi a Expresso Guanabara, né? Tinha um serviço de ar-condicionado aqui, outro ali, mas diferenciado, leitos com preços mais diferenciados, mas na linha convencional, 46 lugares, foi a Expresso Guanabara. Isso necessitou, inclusive, de orientação junto ao usuário, da questão de, né, em função, por quê? Tínhamos pesquisa e que a questão do calor no transporte rodoviário aqui no Nordeste era um fator dificultador, né? Então, o ar-condicionado aqui vai ser sucesso, não tinha dúvida, né, realmente. Mas tínhamos que preparar os passageiros para que fossem devidamente com os cuidados do frio, da roupa, né? Então, alguns usuários já constantes iam de bermuda, camiseta, chegavam morrendo de frio, né? E iam pedir, o motorista tinha que estar regulando ali o termostato, a temperatura. Então, tivemos essas dificuldades iniciais que foram rigorosamente adaptadas, mas os pontos positivos foram sobrando em relação a pontos negativos. Então essa foi a primeira novidade, então acredito que isso aí foi um primário bem feito nosso. Consolidou a marca com inovação. O ar-condicionado é da Guanabara. Não adianta você ter o equipamento, você ter toda a tecnologia se você não tem o principal, que é o motorista que conduz, né, que representa a empresa junto ao seu cliente. Então nós fizemos assim um trabalho intensivo de requalificação, tanto na área técnica, que já eram muito, né, nós assim, herdamos motoristas que já vieram da Expresso Luxo, bons motoristas, bons profissionais, mas fizemos essa requalificação, não só na área técnica, mas na área do desenvolvimento pessoal, na comunicação, né, no treino de se comunicar, né? E uma das primeiras novidades nossa foi exigir, com concordância deles, que era todo mundo em treinamento, se colocou isso. Isso é importante e singular, né? Vamos nos apresentar aos passageiros antes de iniciar uma viagem, né? O comandante da aviação tinha esse costume de, né, eu tinha isso quando em infância, eu achava curioso, o comandante tal, tantas horas de voo, aquilo transmite segurança ao passageiro, né? Então, da mesma forma, os motoristas foram treinados a se apresentar. Meu nome é Roger, estou há 2 anos na empresa, já tenho X mil quilômetros e tal, e digo alguma curiosidade simples, não, vou levá-los até tal lugar durante tantas horas da nossa viagem, me coloco à disposição. Simples, alguns com mais dificuldade de comunicar, outros com mais facilidade, né, que o passageiro, tá bom, vamos lá, para não atrasar, e outros que tinham mais dificuldade. E nos nossos treinamentos a gente trocava essas ideias, os testemunhos que colocava, as experiências, e foi dando força a todos a desenvolver essa comunicação. Porque na hora que você comunica, tinham lá as histórias, as experiências que o passageiro já deixou de chamá-lo de motorista, né? Então, oi, Roger, tudo bem? Pode me ajudar nisso? Então, já tem aquela interação. Na hora de um problema, de uma adversidade, já apareciam 2, 3, 4, 5 para ajudar quando um pneu furava, algum problema técnico, né, que a gente está sujeito. Então isso aí deu força para que todos passassem a ser mais admirados, e eles mesmos, né, uma autoestima assim, na atividade. Foi outra, assim como eu coloquei, inovação e singularidade, de simpatia com a empresa, esse detalhe. Nos nossos meios aqui de comunicação, no saque, 80% eram as pessoas ligando, elogiando esse detalhe. Oh, parabéns, o motorista se apresentou, que aquilo, né? Ninguém fazia. Então, você
traz para a imagem, que isso linka com a marca, com a tua atividade, todas essas simpatias dessas inovações, principalmente quando há essa relação pessoal do passageiro, da empresa, o motorista, que é quem nos representa, né? Então, essa questão a gente até hoje considera extremamente importante e não abrimos mão de termos essa apresentação do motorista ao iniciar uma viagem, né? Então, daí começamos a inovar, ser pioneiros em diversas detalhes, né? Sempre tendo como referência também algumas questões da aviação, como foi o primeiro programa de fidelidade do transporte rodoviário do Brasil, também foi o da Expresso Guanabara, que foi o Afetividade, criado pela agência à época, e que também foi de enorme sucesso, né? As pessoas gostam, né? O passageiro está sendo diferenciado pela sua frequência que tem nas viagens, por ser habitué daquela empresa, daquele horário e tal. E levar alguma vantagem e criar esse link, né, de fidelidade com a empresa e com esse nome que foi muito bacana, né, com afeto, né, afetividade. Nós fomos a primeira empresa rodoviária no Brasil a fazer a venda eletrônica, né, do sistema, eliminando a possibilidade de vender a mesma poltrona, de fazer a mesma, ocorria demais, né, o dublê de passagem, o passageiro chegava, já está vendido. Então, com isso, criamos um sistema que no início era bem assim, primitivo mesmo, foi todo desenvolvido junto com a RJ, que foi a primeira no Brasil, uma empresa de Minas Gerais que foi parceira nossa em desenvolver, só tinham em pequenas empresas essa que estavam implantado, e na Guanabara foi a primeira empresa de porte, né, de dimensão representativo a fazer essa venda eletrônica. Isso nos possibilitou, ao sair de Fortaleza, um horário já estava lá no sistema, se fosse para Teresina, temos o seccionamento em Sobral, saiu o carro daqui em Sobral, ele já sabia quantas poltronas estavam vagas para já vender, então foi uma inovação bacana. Na hora de adquirir a passagem, eu já marcar minha poltrona com o layout ali da tela do ônibus, né? Isso foi inovação da Expresso Guanabara junto com os parceiros tecnológicos, né? A gente sempre recebendo os parceiros, essa indústria da inovação que nós vivemos no final do século XX, foi o início de todo esse processo, né? Até hoje, nessa nossa era da informação, da tecno-informação, né? E então a gente criou a cultura de todos os colaboradores, né, a criar o afeto também com a inovação. Então nós fizemos, eu acho que o principal nessa qualificação das pessoas que fazem a empresa, em todo o corpo administrativo, nós tivemos a preocupação de administrativo e de manutenção de todos os setores da empresa, a preocupação do nível educacional e permitir que eles pudessem crescer com a qualificação devida. Nós fizemos programas com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação do município para oferecer o primeiro grau à época a quem não os tinha, né, dentro da empresa. Logo depois fizemos programa junto com o governo do estado, responsável pelo ensino médio, à época, que era o segundo grau, e qualificamos quem se interessou dentro da empresa, qualificando e diplomando as pessoas dentro da empresa com acesso à educação, facilitando esse acesso à educação. E, em seguida, facilitando o acesso ao curso superior, com programas que nós inovamos também aqui, na época com uma universidade local, que nos convidou a fazer um vestibular corporativo, do qual nós teríamos um enorme desconto e a empresa ainda financiou parte, tá, desse custo para os que se interessaram e se credenciaram a essas bolsas, né? E sempre com muita exigência no ponto de vista, se vai fazer 2, 3, 4 cadeiras, tem que passar nas 3, 4 cadeiras. Ao perder uma cadeira, perdeu a bolsa, o outro entra na fila, não dava para fazer com 100%. Então, isso foi um trabalho assim, um resultado que nós temos consequência até hoje. Diversos colaboradores aqui tiveram seu curso superior estimulados e financiados, em grande parte, pela empresa. E não só o curso superior, como as diversas especializações. Então, acredito que na nossa cultura, do ponto de vista de enxergar
e ter esse clima de inovação, esse clima bacana na empresa, quando você tem as pessoas que estão evoluindo, que estão crescendo, com possibilidade de crescer, ganhar conhecimento e, quem sabe, um dia não só crescer dentro da Expresso Guanabara, mas oportunidades em outras empresas, em outras atividades, né? Ele está sempre com aquela esperança, eu estou sempre melhorando, né? Então é o clima que a gente gosta aqui. A Expresso Guanabara ela foi a primeira empresa de transporte rodoviário de passageiros a implementar um setor de marketing, inclusive atrair a atenção ali, dar o suporte e apoio aos busólogos, né, que era uma comunidade que não tinha tanta visão, né, das empresas. Como é que você vê isso? Então, a história de termos a necessidade do marketing, contamos aqui no início. E por convicção mesmo, né, a gente sempre teve uma visão de cada vez mais o transporte, você está inserido no meio de uma atividade econômica com muita concorrência, né? Então, aquela preocupação de inovar, de consolidar a marca, isso você faz através do marketing, né? E não é só na divulgação, é na ação também, tá? Então, como é que você pode abrir mão de manter uma relação, manter um vínculo, né, com toda uma comunidade como dos busólogos, por exemplo? Então, a gente há anos recebe anualmente, ou às vezes até semestralmente, com atividades específicas aqui, né, para poder cada vez estar mais próximo de todas essas pessoas que são amantes do transporte, né? Eu acho que principalmente o transporte rodoviário, que tem muita paixão, que são as histórias. Nossa história passa sempre por algum ônibus, né? Na cidade, nas viagens, nas conquistas, né? Daí vem a música, o sucesso da música está muito ligada a essa questão, né? Então, e nos ajuda a consolidar a marca, essa ótima relação que nós temos com os busólogos, né? E que gostam da Expresso Guanabara, que isso é muito importante também, né? Há empresas que não representam tanto o nosso setor. Então, o marketing foi fundamental para nós podermos consolidar toda essa imagem, né? Que nos diferencia comercialmente, economicamente, evidente, com esse fruto econômico de ter prioridade e preferência do seu consumidor, né? Levamos isso para, assim, como referência, e hoje todas as empresas se preocupam com a sua comunicação, com a sua marca, com a sua imagem. Paulo, indo agora para a segunda pergunta, quais os diferenciais da Expresso Guanabara no mercado? Veja, Roger, tudo que nós falamos aqui faz parte de construir essa história e que hoje nós vivemos a consequência de toda essa construção. Você não constrói uma empresa da noite para o dia, você não forma uma equipe da noite para o dia, nem no corpo administrativo, nem de manutenção, muito menos de motoristas, né? Então é uma cultura que nós criamos que até hoje usufruímos dessas consequências, né? Como eu te falei, acima de tudo um primário bem feito. Nós tínhamos conceito e cultura de que nós queríamos para Expresso Guanabara com uma absoluta convicção por parte do grupo, já diferenciador também na imagem e na qualidade do transporte urbano do Rio de Janeiro, que todos nós conhecíamos, né? Então, assim, nós procuramos inovar em todos os sentidos, cuidar dos nossos recursos humanos com muita qualificação, né? Essa valorização. E como ele disse, aí vamos para a parte técnica, que ninguém abre mão de tudo que se tem no mercado, das inovações tecnológicas, o acesso que nós temos, que isso nos traga competitividade, facilidade, redução de custo para traduzir em menor tarifa. Nós não temos medo de testar, colocar, inovar, às vezes dá certo, às vezes não dá, buscamos outras alternativas. E a nossa imagem sempre ficou linkada também muito às atividades culturais e esportivas, pois um grupo que chega de fora, chega no Ceará, se apaixona pelo Ceará e apoia a sua cultura aqui do Ceará e do Nordeste, né? Quanto à música, nós tivemos a parceria até hoje com a Filarmônica Estrelas da Serra, orquestras que nós ajudamos a ser criada, apoiar, financiar e que nos leva essa música, principalmente a música nordestina, a todo o nosso Brasil, né? Parceria com diversas atividades esportivas, principalmente as que nasceram e tiveram muito sucesso aqui em Fortaleza, que foi o vôlei de praia,
o beach tênis, todos esses profissionais que iniciaram nessas atividades tiveram o apoio da Expresso Guanabara. Então a gente sempre... E na música, como falei, da orquestra, também artistas locais, nos seus primeiros discos, fizemos até festivais, algumas programações bem interessantes, lançando novos compositores, novos músicos, né? Então, isso fazendo parte de uma responsabilidade social que a empresa que gera excedentes paga seus impostos em dia e gera algum excedente em devolução à sociedade, né? No nosso caso, através desses incentivos ao esporte, à cultura, à música, né? Então, isso, evidente, consolida a marca, porque nós não estamos falando da boca para fora, nós estamos fazendo por convicção, por paixão a nossa empresa e por convicção de que fazemos parte dessa sociedade e que podemos contribuir de alguma forma, pequeno que seja, né? E do ponto de vista ambiental também é muito importante saber que a Expresso Guanabara sempre manteve, talvez de 20 anos, de 30 anos para cá, a frota mais nova do transporte rodoviário do Brasil. Tá? Evidente que tem algumas exceções, empresinhas pequenas que começam com 10, 15, 20 carros, todos novos, não. Das empresas de porte, da dimensão nossa, nós optamos por fazer uma renovação mais agressiva, sempre foi a característica. Por quê? Né? Passamos muito tempo sem inovação tecnológica nos motores, nas características das carrocerias, na mecânica. Você tinha ônibus que em 10 anos não tinha inovação. Hoje, de ano a ano, são diversas inovações, principalmente pela tecnologia digital, pela tecnologia eletrônica, né, com toda a evolução tecnológica dos motores a combustão, né? Então, e seguindo também como a Mercedes, que é a nossa parceira, que é o nosso chassis que utilizamos, todos sem exceção da Mercedes-Benz do Brasil, segue rigorosamente legislações, né, internacionais. No caso, hoje em vigor, o Euro 6 é uma classificação da Comunidade Europeia e que ali determina o máximo de emissão de gases para esse tipo de motor, nesse momento, né? E a emissão desses gases poluentes hoje é 0,0 alguma coisa. E a Guanabara já tem 4, 5, 6 anos também, seguidamente, que vence esses prêmios, né, de controle do meio ambiente em função da pouca emissão de gases ou pouquíssimas, né, vamos falar assim, pouquíssimas emissões. São motores ecológicos, mesmo a combustão, porque há hoje tecnologia suficiente de filtragem para que não haja emissão de gases representativa no meio ambiente. Então, é uma preocupação que também faz parte. Hoje não dá para você conviver fora dessa realidade em qualquer atividade. Principalmente a nossa, né, por ter transporte rodoviário de passageiros, veículos que utilizam combustível fóssil. Não há ainda uma tecnologia em perspectiva alternativa de matriz energética diferente para o transporte rodoviário devido à necessidade de grande infraestrutura, né, em área geográfica muito grande, diferente do urbano, que já com alguns avanços, né, nos motores elétricos, né, por operar em áreas mais restritas, né. Mesmo assim, ainda com a preocupação dos motores a combustão com baixíssima emissão de gases e sendo bem mais barato. Nós temos que ter essa preocupação também de sabermos o que nós temos de recursos para poder oferecer tarifas competitivas dentro do perfil socioeconômico do nosso país. Tá certo? Então, acho que isso tudo é consequência, a imagem da empresa, a paixão que as pessoas têm pela empresa, né, fazem parte de toda essa história. É difícil você pegar um detalhe aqui, não existe isso, né? São a soma de fatores, né, que a consequência fica aí. E isso, cada dia que passa, aumenta a responsabilidade de nós mantermos, né? Eu acho que é fácil fazer uma empresa nova, criar uma cultura, criar uma marca. Difícil é manter. 33 anos que nós estamos, né, com uma empresa grande que transporta 700 mil pessoas todo mês, todos os meses, né?
e que criticam, que elogiam e fazem sugestões, e a gente tem um canal de comunicação. Por isso os busólogos importantes, que os busólogos não deixam passar nada, né? Então, e sempre contribuindo com as inovações, que é o desejo do cliente, a gente tem que estar atento a esses desejos, né? Para poder estar inovando e oferecendo alguma coisa diferente, né? A concorrência é cada vez maior, né? Não só com o nosso setor interno, com as empresas, as grandes empresas que concorrem entre si nas diversas linhas, não há mais exclusividade há muito tempo, né? Então, e fora as concorrências também ilegais, de pirata, de fretamentos ilegais e tudo, que a gente sempre conviveu. E a gente tem que se preocupar. Quem toma conta disso é o governo, são as fiscalizações, agências reguladoras, e nós temos que cuidar na nossa empresa, olhar para dentro e oferecer a qualidade, oferecer o diferencial mais competitivo possível. É isso que nós temos que fazer. Pessoal, e agora vamos para o momento Pioneiros, com apoio da Abrat. Vamos falar de um dos pioneiros do transporte, fundador do Grupo Guanabara, o senhor Jacob Barata. Paulo, como foi conviver com o senhor Jacob durante esses anos e qual o ensinamento que ele te passou? Então, eu tive o privilégio de ter sido convidado pelo seu Jacó, sua família, seus filhos, a participar desse projeto desde o início, né? Isso foi para mim um enorme privilégio de conviver com o seu Jacó 30 anos, né? 30 anos de aprendizado, 30 anos de admiração, acredito, mútua entre todos nós, né? Aqui da empresa, com apoio irrestrito, né? O seu Jacó era um empresário visionário de uma das histórias de vidas mais bonitas que eu conheço, né? Era um livro belíssimo de toda a história de como ele construiu a sua vida, a sua família, o empreendedorismo, né? E a fundação de um grupo que atua em diversas atividades, né? Então, e com a característica dele, era difícil você traduzir isso numa palavra, mas simplicidade, uma pessoa extremamente simples, extremamente racional, né? Nenhuma vaidade, né? Uma pessoa assim de um coração sem tamanho e muito objetivo, muito firme nas suas posições. Era muito fácil compreender Jacó, o que ele realmente ali, o que ele queria, qual é o caminho, com muita simplicidade, com muita objetividade, né? Então, acho que assim, foi um enorme privilégio na minha vida de eu ter tido essa oportunidade, como diversos outros sócios, como amigo, né, que era a forma que ele tratava todos, né, que estavam em sua volta, né? E isso é extensivo a toda a sua família, que tiveram essa mesma formação, que é uma relação muito bacana, muito, assim, é uma convivência muito simples, né, que a gente criou dentro do grupo todo, de muita admiração mútua. É essa questão, essa relação que faz com que as empresas, né, possam crescer e manter essa cultura que foi introduzida, evidente, pelo pioneiro, né? Iniciando o nosso terceiro bloco, falando um pouco da Abrat, Paulo, como é estar à frente de um setor onde ele possui 82% de aprovação, entre bom e ótimo, pela população brasileira? Como... Então, Roger, aumenta a responsabilidade de nós mantermos, né, esse nível de aprovação por parte da população, né? Nós temos uma atividade de caráter essencial, prestamos um serviço de caráter essencial, por isso ele é obrigatoriamente regulado, é o modal de transporte mais importante do país, que mais transporta passageiros, que mais promove essas ligações entre o deslocamento das pessoas no país, e por isso essa característica de essencialidade, e obrigatoriamente regulado. Nós transportamos pessoas para suas férias, né, não só para seu lazer, mas para a educação, acesso à saúde, pessoas que necessitam daquele transporte diário, semanal ou mensal,
para tratamento de saúde, inclusive. Então tem toda essa característica. Por sermos o principal modal do país, né, tivemos, acredito eu, maior desejo de evolução, maior desejo de aperfeiçoar a atividade, de desenvolver novas técnicas, né? E diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, que tem o aéreo e o ferroviário como grandes modais, né? O transporte rodoviário, tanto nos Estados Unidos como na Europa, ele é um transporte complementar, que não tem essa dimensão que nós temos. Consequentemente, não há empresas da dimensão que nós temos aqui no Brasil, do ponto de vista do conhecimento regional, do conhecimento da técnica, da forma que nós transportamos, né? Então, aqui nós somos 234 empresas com a autorização de transporte rodoviário. A ABRAT agrega, são 95 empresas associadas, porém 90% do PIB do setor, né? E são empresas, dessas 90 nós temos umas 30, 40 players, os busólogos sabem mais do que eu. São empresas grandes, referências, com muito desenvolvimento, com muita técnica, com muita inovação, todas com bons aplicativos, né? Nós temos esses parceiros do setor, bons aplicativos que facilitam a aquisição de passagens e as informações que, né, se transitam através dessa forma, né? E que vivemos hoje no mundo de narrativas também. Então, aplicativos que surgiram e de forma, com uma comunicação como exclusivos, já não eram, né? São empresas como a Buser que contratam empresas de fretamento para fazer o transporte rodoviário. Isso está dito em diversas ações que transitam ainda, e onde houve julgamento está caracterizada a ilegalidade da atividade de transporte. A NTT ela regula o transporte regular de passageiros, como regula o transporte de fretamento e turismo. São atividades distintas, né? Eu não posso fazer o transporte e turismo na característica que eu faço rodoviário e vice-versa. O rodoviário ele tem como característica seguir todas as leis e um pacote de regulação muito maior do que o turismo. Eu sou obrigado a sair naquela frequência que está cadastrada, eu sou obrigado a deixar disponível poltronas das gratuidades de lei para os idosos, deficiência de mobilidade, o jovem aprendiz, né? O idoso, se aquelas duas poltronas reservadas aos idosos estiverem ocupadas, eles só pagam 50% nas demais poltronas. Isso está estabelecido em lei, nós somos obrigados a cumprir. Evidente que isso cria um custo regulatório. Se eu não tivesse todas essas obrigações, é evidente que a tarifa final seria menor, né? Por isso existe outra atividade. Eu posso formar um grupo, contratar um ônibus e sair de Fortaleza para Recife, pagar uma nota fiscal que chama-se o circuito fechado. E eu contrato aquela empresa e faço essa viagem. Mas essa empresa não pode vender individualmente, que ela vai ter que seguir a regulação do transporte regular, que tem que sair da rodoviária, fornecer e deixar disponível as gratuidades, cumprir aquele horário rigoroso. Se tiver um passageiro, vai ter que sair da mesma forma como se estivesse lotado. Então são essas características. Mas nós estamos no mundo de narrativas, né? Então, se a Buser não tem ônibus, não tem um motorista, né? É um aplicativo que conecta aquela empresa de fretamento com um arquivo de clientes e se estabelece e faz um serviço. Mas, no momento, isso não é legal, não é regular. Isso é que é combatido, né? E a narrativa desses aplicativos que não cumprem a regulação é que, não, vamos vender, é mais alternativo e barato. Lógico, é mais barato se não cumpre todas as obrigações que as outras cumprem. Todas as atividades econômicas, né, precisam concorrer, mas desde que tenham isonomia de tratamento. Eu tenho que pagar os mesmos impostos, eu tenho que ter as mesmas obrigações. Com isso, a concorrência é saudável, né? Quem ganha é o concorrente, quem ganha é o usuário. De outra forma, não. Aí são narrativas, né?
Então, esses modelos de aplicativos que vieram da Europa agora, principalmente um principal, vem de forma disruptiva, não quer cumprir regulação alguma, né? Querem contratar empresas, estabelecer a regra pessoal num país em que o modal principal é o transporte rodoviário de passageiros, o mais bem avaliado do mundo, e querem promover uma disruptura que não interessa ao país, não interessa ao passageiro, não interessa quem é o cliente, né? Eu quero viajar conhecendo aquela empresa, o que ela está me oferecendo, com a segurança devida, com o motorista que é bem treinado, eu tenho que ter essa informação, né? De outra forma, outras empresas vendem uma marca que não tem um ônibus, não tem um motorista, contratou uma empresa ali na esquina para fazer esse transporte e levá-los ao destino que foi contratado. Daí o índice de acidentes completamente distinto entre as empresas de transporte rodoviário regulares e as empresas de fretamento e turismo, tá certo? Até porque a empresa regular de transporte, ela faz aquela atividade diariamente com aquele treinamento e conhece profundamente aquela estrada, aquele trecho, o motorista é treinado ali, diferente de um fretamento que vai fazer uma viagem distinta, que nunca passou por lá, e é evidente que aquela empresa está treinada a fazer aquela atividade, não essa outra. Então, isso faz com que nós tenhamos assim, uma obrigação enorme, e temos que ter muita criatividade também para comunicar, para ter uma boa narrativa, para que seja assim, da compreensão do cliente, né? Para distinguir, para saber o que está comprando, né? As leis que regem essas atividades, né, devem ser muito claras, muito bem explicadas, né, para que a gente possa assim, escolher o transporte que realmente seja mais seguro, né? E por isso obrigatoriamente regulado, que é o que nós defendemos junto à ABRAT, toda a nossa associação, numa relação institucional com a agência reguladora, vinculada ao Ministério do Transporte, que estabelece as regras e nós absolutamente as cumprimos, e todas. Paulo, a ABRAT, como uma entidade de classe, desde 2012, ela passou a se comunicar melhor com o cliente, com o usuário, com o busólogo, né? E através do Juntos a Bordo. Como foi essa chegada do Juntos a Bordo? Então, Roger, da mesma forma como nós já colocamos aqui, a necessidade de comunicar hoje nesse novo mundo das redes sociais, em que as narrativas são criadas, né? E então houve essa preocupação da ABRAT, que representa as empresas associadas, inicialmente como toda entidade com responsabilidades institucionais, em fazer essa relação com o governo, dentro desse objetivo principal. A partir dessa visão, né, de comunicação atual, né, um mundo das redes sociais, onde você obrigatoriamente comunica com todos os atores, né, a entidade também tem esse papel. Então representamos as empresas regulares que pretendem sempre cumprir suas obrigações, inovar, oferecer um transporte diferenciado, daí a boa avaliação, mas temos que comunicar também com os nossos clientes, de uma forma associativa, né, do setor como uma atividade. Então, com isso foi necessário e foi muito importante a criação do Juntos a Bordo, um canal de comunicação com os usuários, com os busólogos, com todos esses atores que fazem a nossa atividade, e que isso facilitou a construção dessa imagem melhor, dessa boa avaliação, mostrando toda a nossa inovação, mostrando toda a real inovação tecnológica das nossas empresas, né? Antes de chegar a Buser ou Flixbus no Brasil, nós já tínhamos diversos aplicativos muito mais modernos, né? Agora, como eu te disse, tem que saber comunicar, né? É um mundo de narrativas, né? Que a competência da comunicação é muito importante, né? Mas nós temos a preocupação de comunicar a verdade, comunicar o que nós fazemos, não enganar o consumidor, né?
Então, o papel da Abrat aí foi muito importante e serviu também assim, para dar referências associadas que todas também criarem seu marketing próprio, seus canais de comunicação, né? Você tem os aplicativos que todas as empresas vendem, diversos, né? Como vocês conhecem, o ClickBuzz, como o Buscom, etc. Mas as empresas também com seus aplicativos, com seus sites, então são diversos canais de comunicação com o cliente, evidente para facilitar a venda, e todas passaram a ter, né, em função da concorrência muito maior hoje também, né, entre as nossas empresas associadas, né, tendo que oferecer diferenciais, uma boa marca, né, o discurso e o que você está divulgando tem que estar relacionado à realidade, a você realmente oferecer aquele serviço, e isso construiu um setor muito mais forte que nós temos hoje, né, e consolidados, extremamente consolidado. E por mais que faça um esforço dessa disruptura, o país não temos as diversas experiências governamentais, isso é a posição da agência hoje, pode até mudar, que aonde houve a disruptura, onde houve desregulamentação do transporte rodoviário, o transporte acabou com a qualidade, inicialmente bagunçou e num segundo momento concentrou, né? Então, atividade de caráter essencial, como é o transporte urbano, como é o transporte metropolitano, como é o transporte rodoviário de passageiros, que tem obrigações sociais e obrigações legais, como as gratuidades, né, aos carentes, etc., como nós colocamos aqui, né, ela obrigatoriamente é regulada. Está definido por lei, está definido pela Constituição. Né? É diferente de eu ter um supermercado em que eu vou para o mercado comprar e vender banana. Isso é uma atividade econômica como outra qualquer. Nós não somos. Nós somos uma atividade de caráter essencial. Então é essa compreensão. E quando vem a narrativa de que empresas, oligopólio, é isso e aquilo, são narrativas visando uma disruptura que não interessa para ninguém. Só para aqueles fundos que estão aplicando naquela empresa, que não tem a menor preocupação com o transporte, nem com o país, muito menos com o transporte do país, né? A preocupação é remunerar os fundos de investimento que estão naquelas empresas que não têm compromisso qualquer com a nossa atividade. Isso nós vamos combater, não há problema nenhum. E sabemos concorrer também, né? O que a gente quer é uma regra igual. Agora, uma regra que possa tudo, a gente tem a experiência que não funciona na nossa atividade. Paulo, indo agora para a última pergunta do nosso bate-papo, como a Abrat vê o novo marco regulatório? Então, Roger, o marco regulatório veio com o objetivo de dar segurança jurídica para a atividade. A nossa atividade é de alto investimento, a gente chama de capital intensivo, né? O principal capital de uma empresa são os ônibus, né? Um ônibus double decker bacana desse, hoje está com 2,4 milhões, 2,5 milhões, é o preço do ônibus desse, né? Então é um capital intensivo, uma atividade que necessita de recursos humanos também, desse capital de mão de obra intensivo. São empresas de baixo poder de desmobilização, você não fecha uma empresa de um dia para o outro como do tamanho desse, nem cresce também, né, de um dia para o outro, são estruturas necessárias para fazer essa operação que são construídas em diversos momentos, né? Então, essa característica de atividade necessita de regras bem definidas, né? Quanto mais definidas as regras, mais investimento, mais crescimento. Eu tenho que saber quanto mais previsibilidade da nossa atividade, mais investimento. Esse é o objetivo do marco regulatório para a nossa atividade, como para as outras também, né? No nosso caso, define regras, estabelece parâmetros de operação, de fiscalização, dos padrões de qualidades, né? É um conjunto de regras, não passa disso. O marco regulatório é uma resolução que estabelece regras e nelas nós temos que cumprir. Durante a construção do marco regulatório, conforme a lei, são feitas diversas audiências públicas, foram feitas, né? Participamos ativamente, contratamos diversas consultorias,
as melhores do país para nos ajudar a contribuir, e assim nós fizemos, entregamos nossas contribuições. Diversas foram aceitas, outras não. E o marco que foi estabelecido e publicado foi o marco possível, né? E contando com todo o apoio da nossa entidade, do ponto de vista que havia necessidade dessas regras bem estabelecidas, né? E cabe a nós, operadores, regulados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, cumpri-las, né? Há o espaço de discutir, de sugerir, de mudar, né? E há o espaço, quando acaba esse momento, é de cumprir. É o que nós fazemos, né? Nos cabe, como empresas autorizatárias, cumprir rigorosamente o marco regulatório que está estabelecido lá. Isso não impede, como sempre, que nós vamos evoluir, vão surgir alguns pontos desse marco que não vão estar devidamente adequados, o mundo muda, se evolui, outras coisas vão se adaptando, outras ideias vão aparecendo, e a agência tem sempre se mostrado aberta a essas colaborações, né? E é o que nós fazemos, esse é o papel da ABRAT, manter uma boa relação institucional, contribuindo, colaborando e cumprindo as regras que estão estabelecidas, né? Tudo no mundo tem que ter uma regra, né? E principalmente numa atividade regulada, né? De caráter essencial, né? O país, a sociedade não vive sem o transporte, né? E nem urbano, nem metropolitano, nem rodoviário. E passamos por diversas crises aí que nós todos tiveram acesso de conhecer diversos modelos do mundo, e onde não houve a boa regulação, não houve o bom transporte. Pessoal, vamos encerrando aqui o nosso bate-papo, mas antes, perguntar aqui ao Paulo, com essa agenda tão corrida, Paulo, o que é que você faz assim, nos seus momentos de lazer? Como é o Paulo Porto ali fora do... Normalmente a agenda é tranquila. A gente tem que se organizar, por isso a gente consegue produzir quando a agenda está organizada, não é isso? Então, tenho o maior prazer de vir para a empresa, a gente tem aqui uma paixão do que faz, né? E temos que cuidar da saúde também. Eu adoro esporte, faço tênis quase todo dia, né? Eu vou para uma academia, vou treinar ali para poder jogar o tênis, não gosto, mas a gente é o jeito ir, né? E é evidente que eu adoro música, adoro leitura, adoro a arte, então a gente vai conciliando esses prazeres da vida para ser feliz, né? De estar com a família, de estar com os amigos, né? Também faz cada hora com os seus bons momentos, né? E daí a gente aproveitar dessa vida. Pessoal, vamos encerrando aqui mais um bate-papo, nosso videocast Ônibus Minha Paixão. Agradecer ao nosso convidado Paulo pela presença. Inscrevam-se no canal, deixe o like, compartilhe, comente e até a próxima viagem.